No vídeo de hoje quero fazer aquela atualização clássica sobre o preço de vários ativos. Então o Bitcoin caiu bastante aí nos últimos 2 dias, chegou a 112 mil dólares e agora já voltou a subir. Então a gente vai falar um pouco sobre isso, sobre as perspectivas aí para o futuro, alguns cenários então. Mas antes de começar o vídeo eu gostaria de lembrar que nós temos uma parceria com a Bipa e você pode utilizar o cupom SATOSHI para ganhar até R$100 em Bitcoin. A Bipa é uma exchange que é bem fácil de utilizar. A interface deles é bem intuitiva, eles têm cartão cashback em Bitcoin, várias soluções bitcoinheiras, então se você tem interesse, dê uma olhada na descrição do vídeo com o link e todas as informações. Então o preço do Bitcoin é 113 mil dólares, chegando aí próximo dos 114 e acima dos 600 mil reais. E o que aconteceu, então, relembrando as cenas dos últimos capítulos, né? Basicamente a gente teve uma grande liquidação de posições aí long no Bitcoin. Então basicamente o pessoal que estava apostando na alta do Bitcoin aí se deu mal, teve suas posições liquidadas aí 1,6 bilhão aqui nessas principais exchanges aí, então uma liquidação bastante expressiva. E agora que essas posições foram liquidadas, agora o equilíbrio entre posições long e short sendo liquidadas está um pouco mais equilibrado e a gente já viu o preço do Bitcoin subindo, então possivelmente é algo relativamente saudável aí, muitas posições aí alavancadas no Bitcoin sendo liquidadas e agora a gente está vendo, inclusive nesse ciclo, algo muito mais gradual. Então uma subida mais gradual, a gente vem vendo a volatilidade do Bitcoin reduzindo, então isso fica claro pelo Maier Multiple aqui do Bitcoin, que está em 1.10, abaixo de 1.30, então abaixo da média, não denotando ainda um preço muito esticado para o Bitcoin, muito embora a gente esteja próximo de uma máxima histórica. Isso evidencia o fato de que o preço do Bitcoin está subindo de forma mais gradual agora, com toda a adoção institucional aí do Bitcoin, então, por exemplo, com ETFs à vista, grandes exchanges, Bitcoin Treasury Companies e governo dos Estados Unidos, governo da China, enfim, uma adoção muito mais institucional aí para o Bitcoin e vários analistas então falando da possibilidade de chegar até 200 mil ainda para este ciclo. E lembrando, é claro que nada disso é uma dica de investimento, se a gente não tem como prever o futuro, existem inúmeros fatores aí que podem influenciar no preço do Bitcoin no curto, médio prazo e longo prazo. Então, claro que se a gente tiver, por exemplo, uma crise global desencadeada talvez pela dívida aí, não só nos Estados Unidos, mas no mundo inteiro, a gente pode ver o preço do Bitcoin de quase todos os ativos corrigindo bastante, como aconteceu, por exemplo, em abril aqui de 2025, quando o preço do Bitcoin chegou a 75 mil dólares e o S&P 500 também caiu bastante. Mas caso contrário, aparentemente, a maior parte dos analistas ainda falam aí no preço do Bitcoin subindo, renovando as máximas e chegando talvez próximo dos 200 mil dólares aí o preço do Bitcoin, e é o que diz aí boa parte das linhas de tendência, caso esses ciclos de 4 em 4 anos continuem acontecendo. Então quando a gente fala de Bitcoin Long Term Power Law, Bitcoin Rainbow Chart, a gente vê aí essas linhas de tendência para um período de alta, para um ciclo de alta aí, acima talvez dos 150 mil dólares, 200 mil dólares e por aí vai, né? Bitcoin Fear and Greed Index, então estava em 45, agora eu estou atualizando aqui este indicador, mas provavelmente aqui, ó, 44 caiu um pouquinho, então o mercado está com um pouquinho mais de fear, um pouquinho mais de medo do que de ganância, então realmente nenhum indicador denota um topo, um preço muito esticado para o Bitcoin, o que pode significar uma maior probabilidade de renovação de máximas históricas aqui para o preço do Bitcoin. Falar rapidamente aqui também sobre a Orange, que é uma empresa brasileira aí que pretende ser a maior Bitcoin Treasury Company do Brasil. Então, já tem 410 milhões de dólares em Bitcoin, quase 6 vezes a mais do que a Melius, que também é uma empresa que se propõe a ser aí uma Bitcoin Treasury Company. Então, basicamente, aqui é o que diz na notícia, né? Então, a Orange BTC, que quer se posicionar como a maior Treasury Company da América Latina, vai estrear na B3 no início de outubro, tendo reserva de 3.650 bitcoins ou mais de 410 milhões de dólares. Então tem vários fundos de investimento que pela constituição do fundo só podem investir em empresas, tem enfim, vários ETFs com essa composição, tem vários gestores aí que investem apenas em empresas, então é mais uma opção aí, é claro, né? Bom, enfim, eu não preciso fazer o disclaimer óbvio de que not your keys, not your coins, então uma das principais vantagens do Bitcoin é a autocustódia, e se você não tem as chaves privadas, você está delegando custódia para um terceiro, então você está confiando num terceiro. O pessoal que acompanha aqui o canal já sabe disso, mas é inevitável, né? Quando a gente vê o Bitcoin
Bitcoin se tornando um ativo cada vez mais valioso aí no top 20 global, com mais de 2 trilhões de market cap, é inevitável que a gente tenha empresas entrando aí neste mercado e oferecendo soluções. Bancos, empresas tradicionais, né? A gente tem o caso clássico da BlackRock, que teve o ETF de Bitcoin, criou o ETF de Bitcoin recentemente, e foi o mais rápido da história a acumular 70 bilhões de dólares, 5 vezes mais rápido do que o antigo recorde. A BlackRock é uma das principais gestoras de investimento do mundo e existem várias críticas que podem ser feitas aí ao sistema financeiro tradicional, mas inevitavelmente o sistema tradicional iria ter que se dobrar ao Bitcoin, não porque eles compactuam com a questão da liberdade, da descentralização, mas porque é praticamente inevitável, uma teoria dos jogos, né? Claro, a gente, na verdade, não tem como prever o futuro, mas ao que tudo indica, então a gente vê moedas fiduciárias perdendo poder de compra ao longo do tempo, e o Bitcoin ganhando poder de compra ao longo do tempo. Então, quem ignorar esse jogo aí pode perder aí boa parte da sua riqueza. Então, as grandes fundos de investimento aí, provavelmente não estão dispostos a perder dinheiro e vão ter que se dobrar aí, aparentemente, ao Bitcoin, e é o que está acontecendo. Então, grandes empresas, Bitcoin Treasury Companies, ETFs, fundos de investimento, estão correndo aí para o Bitcoin na corrida, talvez para o que seja a corrida do ouro digital. A gente vê aqui nesses top 10 detentores de Bitcoin, tem governo dos Estados Unidos, tem governo da China, então essa corrida pode se intensificar aí nos próximos anos. Então é exatamente o que estamos vendo aqui. E eu quero dar uma olhada aqui também com vocês nesses dois gráficos que eu acho que são muito interessantes, comparando a rentabilidade de vários ativos. A gente vê aí vários ativos próximos da máxima histórica, mas quando a gente fala aqui na perspectiva do brasileiro, muitas vezes a gente vê, por exemplo, SP500 cotado em dólar, então se valorizando próximo da máxima histórica. A gente vê o Ibovespa também cotado em reais, no caso, né? Então a gente acaba comparando, ambos estão na máxima histórica. Mas quando a gente coloca tudo em dólar, que é uma moeda mais forte, né? O dólar vem se valorizando em relação ao real desde a sua criação, muito embora a gente tenha registrado uma correção recente aqui. Onde é que tá? Aqui o dólar, né? Então 5,32 o preço do dólar. Mas dolarizando os ativos, a gente consegue ter uma ideia um pouquinho melhor de ganho real. Mas, idealmente, a gente deveria corrigir pela expansão da base monetária. Mas, simplesmente corrigindo pelo dólar, aqui pegando de 2010 até hoje, quem comprou o Ibovespa perdeu aí 33% em dólar, certo? Então é realmente uma rentabilidade muito ruim. Por outro lado, o SP500 aí com 483% de valorização no mesmo período, de 2010 até hoje. Então isso mostra a importância de dolarizar a carteira e não ser iludido pelo ganho nominal. E se a gente comparar então com o Bitcoin, nem se fala aqui, eu acho que é o mesmo período, não, é 2013, porque o Bitcoin aqui neste site vai até 2013, o gráfico do preço do Bitcoin. Então, desde 2013, Ibovespa aí teve uma valorização singela de 17%, certamente muito abaixo da inflação real, da expansão da base monetária, um M2, por exemplo, enquanto que o Bitcoin teve 235.000% de valorização em dólar, o que é uma valorização brutal, e é justamente por isso que as empresas estão aí adotando o Bitcoin, porque realmente elas não querem perder dinheiro, não é que ideologicamente elas concordam, não é que elas necessariamente, né, defendem os princípios do Bitcoin. Pode ser que sim, espero que sim, né? Eu espero que elas estejam fazendo isso com uma boa intenção também, mas simplesmente por uma questão de teoria dos jogos, quem ficar fora do Bitcoin aí pode pagar muito caro, e realmente um lugar que dói muito é no bolso. Então as pessoas, conforme elas vão percebendo aí o que está acontecendo, elas vão se posicionando. Não só a BlackRock, mas também aqui no Brasil. Justamente quando a gente vê, então, real e dólar perdendo forte aí a poder de compra ao longo do tempo, e a gente vê, por exemplo, o Ibovespa aí, que nominalmente está na máxima histórica, mas quando a gente corrige pelo dólar aí, 36% de desvalorização, então perdendo dinheiro, simplesmente corrigindo pelo dólar. Se a gente corrigisse aqui pela base monetária, então, nem se fala, porque a expansão da base monetária é bastante brutal aí nos últimos anos, principalmente. Depois de políticas de quantitative easing e por aí vai, esse problema se agravou, né? Bom, a gente pode voltar ainda mais para 1971, mas, enfim, a gente tem vários episódios aí ao longo da história onde a moeda fiduciária vai piorando.
E é uma questão de incentivos, é uma questão de teoria dos jogos também, porque políticos e burocratas se beneficiam da expansão da base monetária, da criação de dinheiro via efeito Cantillon, e a gente paga a conta via inflação. É isso que acontece, é isso que o Bitcoin quer acabar. Então a gente vê que, diferente das moedas fiduciárias, a oferta do Bitcoin ela é decrescente, as recompensas dos mineradores caem pela metade a cada halving, e muitas pessoas perdem Bitcoin. Então, eventualmente, o Bitcoin será inclusive um ativo deflacionário, no sentido de que a inflação, então, por enquanto, ela é decrescente, mas se o número de pessoas que perde os Bitcoins for maior do que as recompensas mineradores, aí a gente já tem a quantidade de Bitcoins diminuindo, né? A oferta de Bitcoin, supply de Bitcoin diminuindo. Então, é muito interessante o contraste entre o Bitcoin e esses outros ativos, moedas fiduciárias nem se fala, e mesmo quando a gente pega, por exemplo, Ibovespa, ou até mesmo SP500, então nada vem se comparando à rentabilidade do Bitcoin nos últimos anos. O disclaimer que a gente sempre faz é que isso não é uma dica de investimentos, mas realmente é muito interessante ver a história acontecendo diante dos nossos olhos. Todo o sistema financeiro tradicional se curvando ao Bitcoin, não porque eles querem, talvez, mas porque eles estão vendo isso como algo necessário e quase que inevitável. Bom, eu vou ficando por aqui, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se vocês gostaram, deixem um like, cliquem no sininho, inscrevam no canal. Fiquem à vontade na seção dos comentários. Se vocês têm interesse em viabilizar vídeos com mais frequência aqui no canal, apoiar financeiramente o canal e ajudar aqui a fazer vídeos com cada vez mais qualidade, considerem fazer parte da área de membros e apoiar financeiramente o canal também. Bom, eu vou ficando por aqui. Um grande abraço. Vejo vocês ainda hoje ou amanhã no próximo vídeo do canal.